Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos todas as semanas, comigo, Maria Castelo Branco, com a Adriana Cardoso e com a Leonor Rosas. Ouviram bem? Um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. E esta semana nós estamos quase a entrar em silly season. Mas esta semana nós somos sempre silly, mas sim, começa a silly season. Portanto, é a nossa season. Esta semana, perdoem-nos qualquer tipo de silliness em demasia, porque por causa da onda de calor, nós estamos todas a passar mal. Neste momento, aqui no estúdio, estamos bem porque está um ar-condicionado maravilhoso. Nós decidimos falar das 2 eleições que nos esperam. Vão ser meses muitíssimo complicados e vamos falar das autárquicas e das presidenciais. As autárquicas serão provavelmente no fim de setembro, início de outubro, e as presidenciais em janeiro. Vamos todas morrer aqui, mas começo por ti, Adriana, pelo fim, portanto, pelas presidenciais, que nós tivemos algumas novidades interessantes nestes últimos dias. Teremos uma novidade também bastante interessante no dia em que vocês estiverem a ouvir este episódio. Nós ainda não sabemos a altura que estamos a gravar, não sabemos mesmo, por acaso é um segredo mesmo muito bem guardado da política portuguesa, não é a gozar, que Augusto Santos Silva vai ou não avançar com a sua candidatura e o Partido Socialista vai ou não ter outra vez 2 candidatos. Mas eu gostava de perguntar, Adriana, como é que tu perspectivas esta corrida presidencial do lado do Partido Socialista, do lado da esquerda, que ainda não apresentou candidato sem ser o PCP, que apresentou o histórico deputado António Filipe. Lá histórico ele é. By the way, manteve a ordem no Parlamento o ano passado, quando nós tivemos algum tempo sem Presidente da Assembleia da República. Foi um bom Presidente interino. É verdade. Sim, senhora. E o Chega também ainda não tem candidato. A Iniciativa Liberal também meio que já não tem. E eu gostava de te perguntar como é que tu vês esta corrida, que já deu imensas voltas. Com muito interesse, Maria, como deves imaginar. Não estás farta? Estou muito interessada porque eu acho que o Augusto Santos Silva é das personagens que mais quando eu estou em casa à noite e preciso pensar em coisas que me deem alento para o futuro da democracia portuguesa, eu penso no Augusto Santos Silva. É uma coisa que sinceramente, é uma figura. Basta ir ao teu incrível. Twitter para perceber isso. Sim, eu adoro Augusto Santos Silva, como devem imaginar. Ok, eu acho que existe, nós falamos disto muitas vezes, mas eu gostava muito que nós vivêssemos a nossa vida com a confiança e com o complexo narcísico do homem branco médio. Porque Augusto Santos Silva, a ver o estado do Partido Socialista, a perceber que as autárquicas, que vamos falar daqui a pouco, representam um enorme desafio para José Luís Carneiro, representam um enorme desafio para o Partido Socialista e para a sua sobrevivência, e para garantir que não perdem ainda muito mais para o Chega, mas já falaremos daqui a pouco. E para quem está de fora e não entende bem as tricas do Partido Socialista, Augusto Santos Silva coloca o facto de ser um costista e, portanto, representar o plano dos famigerados e dissidentes da governação que irá ser feita dentro do Partido Socialista por José Luís Carneiro. By the way, José Luís Carneiro, que teve um resultado mísero com as federações. Ele teve mais 2.000 votos do que tinha tido na eleição anterior. Era candidato único e foi com 90 e tal % dos votos, mas foram baixíssimos. Uma abstenção gigantesca. 55%, creio. E, portanto, o que é que o Partido Socialista achou? Em vez de fazer uma contenda interna à liderança do partido disputada, vamos aqui entrar dentro das eleições presidenciais e tentar arranjar um tipo de oposição pela parte dos costistas. Eu acho isto uma barbaridade e uma estupidez, por várias razões. Primeiro, fecha completamente o plano para que um candidato de aglutinação da esquerda se possa representar e possa se apresentar. Acho muito difícil que o Sampaio da Nova agora tenha espaço para se poder apresentar depois de Augusto Santos Silva se ir apresentar. E, by the way, nós estamos a gravar sem termos ouvido
o anúncio do pré-anúncio que ele vai dar, mas eu quero assumir que ninguém marcou uma conferência de imprensa para dizer que não é candidato, portanto vamos acreditar que ainda existe o mínimo de decoro institucional. Sobre Augusto Santos Silva, e para terminar, eu acho, e mantenho esta opinião, que Augusto Santos Silva, numa lógica de António Costa, mas que foi a personagem indicada para tal, utilizou o Chega como garante de que o Partido Socialista seria o garante da democracia e permitiu dar-lhe um balão de oxigênio dentro da Assembleia da República. Eu relembro isto sempre. Augusto Santos Silva fazia questão de responder constantemente ao Chega. O Chega sabia que Augusto Santos Silva lhe iria cortar a palavra e responder-lhe. E, aliás, o Chega marcava e sabia que perto do início dos telejornais, à hora do almoço, fazia declarações que sabia que Augusto Santos Silva iria repicar e que, nesse aspecto, iriam abrir telejornais. Portanto, houve uma simbiose clara dentro da Assembleia da República, a nível de debate parlamentar, entre Augusto Santos Silva e o Chega. E parece-me que alguém que teve essa disposição e teve essa atitude não faz falta nenhuma no panorama das presidenciais. Mas sobre as presidenciais em si, saindo Augusto Santos Silva, porque eu até em conversas com pessoas de centro-direita, é algo que me está a preocupar e a encanitar bastante, que é António José Seguro e Luís Marques Mendes é um bocadinho, sendo que, se nós considerarmos nas mudanças do carro, a segunda mudança, o centro, é a mudança 3 e outra é a mudança 1. Portanto, ou seja, eles são os dois espelhos paralelos para um lado do centro-direita e do centro-esquerda, exatamente iguais. E acho que um candidato ou outro candidato, sendo presidentes da República, vai exatamente dar ao mesmo para a maioria das pessoas. Acho muito difícil e acho que os dois estão a disputar o mesmo espaço eleitoral e Augusto Santos Silva, entrando na corrida, na minha opinião, eu não gosto de fazer futurologia, mas vou já colocar isto aqui, vai ter um resultado absolutamente miserável. Porque eu não acho que a esquerda sinta que Augusto Santos Silva é o seu grande candidato. E, portanto, não vejo onde é que ele possa entrar aqui. Pronto. Não vejo onde é que ele possa entrar aqui, mas preocupa-me outra coisa, e vou terminar dizendo isto. Existe uma dispersão de candidatos para as presidenciais muito mais à esquerda do que à direita. E até hoje nós não sabemos, e francamente acho que isto continua em aberto e eu não tenho isto como fechado. Acho que há uma probabilidade do próprio Chega nem apresentar candidato. Acho que pode mesmo acontecer. Acho que não apresentando candidato vai, se existir uma segunda volta, dizer para fazerem um apoio ao Almirante Gouveia Melo. Não tenho dúvida disso. Mas fica muito mais fácil para Luís Marques Mendes depois ir a uma segunda volta e ser mais competitivo com o Almirante Gouveia Melo do que qualquer outro candidato do espaço do centro-esquerda à esquerda, porque tem uma dispersão de voto enorme. E acho que, e vou terminar com esta frase, acho que a esquerda e o Partido Socialista, sendo que eu incluo, ao contrário da Leonor, o Partido Socialista na esquerda, está mesmo a habilitar-se a ter um resultado miserável nas presidenciais, independentemente de quem apoiem. E eu acho, mesmo, que tendo Augusto Santos Silva e António José Seguro no panorama, acho difícil que o Partido Socialista faça um apoio político. Leonor, com esta deixa da esquerda. Exato, vou pegar nesta deixa. Até parece que eu cronometrei isto de propósito para acabar aqui. Foi ótimo, facilitaste-me imenso o trabalho. Pegando nesta deixa da Adriana, como é que tu vês a esquerda do Partido Socialista, ou, na tua visão, a verdadeira esquerda? Eu imagino que o Bloco de Esquerda não quer apoiar o candidato do Partido Comunista Português e portanto, como é que tu vês esta situação? Está mal parado? Sampaio da Nova ainda pode emergir como acho que definitivamente está mal parado. Acho que há uma enorme dispersão de candidatos nestas eleições. À partida, uma proliferação de fracas figuras relativamente. Por exemplo, acho que António José Seguro é um candidato terrível. Quando lemos o perfil dele, que acho que julgo que foi feito no Expresso há alguns dias, um perfil da vida de António José Seguro, quer dizer, aquilo não convence ninguém fica inflamado por esta candidatura tão relevante. Ao mesmo tempo, Augusto Santos Silva, eu nisso discordo da Adriana, eu até acho que já aqui falámos, eu achava que tinha algum interesse a sua atuação como Presidente da Assembleia da República
quando ele respondia ao Chega e não deixava passar, especialmente depois em comparação com a Aguiar Branco, enfim, achei que tinha algum interesse a forma como ele lidava e respondia ao Chega. Agora, claro, é sempre aquela questão, responder ao Chega faz com que eles se irritem e a seguir vão para o telejornal, e como é que se faz, qual é a solução para lidar com isto, dar atenção ou não. Enfim, não tenho solução para essa questão, mas eu pessoalmente achava que ele não era um mau presidente da Assembleia da República, e cresceu em mim, apesar de tudo, alguma simpatia por ele durante esse tempo. Agora, se eu acho que ele deve ser presidente da República, ou que de alguma forma se assemelha ao que é o modelo de um presidente da República à esquerda, claro que não. E acho que seria um erro terrível de qualquer partido de esquerda, como vocês sabem, quando eu falo, apoiar Augusto Santos Silva. Agora, acho que se ele de facto avançar, e parece-me que lá está, como a Adriana disse, uma pessoa marcar uma conferência de imprensa para dizer: olhem, estava a brincar, não vou ser. Tipo, parece-me relativamente estranho, mas para a semana podemos estar a dizer que estávamos enganadas sobre isso. Acho que Sampaio da Nova de facto não avançará, não só porque fica com pouco espaço, como acho que já tinha pouco espaço e agora já muito menos tinha. Quer dizer, eu acho que apesar de tudo, com o António José Seguro sendo um candidato mais da direita do PS, Sampaio da Nova poderia ter espaço e animar um bocado a esquerda do PS e também a esquerda à esquerda do PS. Mas acho que face a Santos Silva não se quererá meter nessa aventura, até porque terá um resultado muito inferior àquele que já teve da última vez que se candidatou, sem dúvida, e acho que isso não será, enfim, não será interessante para ele, mas lá está. Isto ainda é um bocadinho futurologia. Sobre as outras coisas que foram aqui mencionadas, Isidro Moraes Pereira, entretanto mais um militar, disse que não descarta a candidatura à Assembleia a Presidente da República, e que não descarta para isso o apoio do Chega. Enfim, não sei se houve alguma conversa com o Chega sobre isto, mas é assim mais uma fraca figura que de repente se atira. Eu tenho mesmo muitas dúvidas para esta pista infinita. Agora, eu acho que o Chega definitivamente não candidatarão. Estava difícil aqui a gaguejar. É o calor. Não irão candidatar a André Ventura, mas também é incerto se irão ou não apresentar um candidato, por exemplo, Diogo Pacheco de Amorim, ou enfim, outra figura, porque acho que também talvez ficar à margem das eleições presidenciais não seja uma coisa que queiram fazer. Mas podem não estar, podem apoiar na segunda volta. Sim, é verdade, mas ficam ausentes do debate durante a primeira volta, e quer dizer, não sei, tenho algumas dúvidas que isso seja uma tática muito, muito inteligente. Aí ela, lá está, tinha Mariana Leitão, mas agora com a Mariana Leitão candidata à direção, há de acabar por mudar de candidato. Mas há disputas internas sobre isso, por acaso. Há muita gente que quer pressionar. É isso, não há ainda resposta final sobre isso, mas independentemente disso, acho que há uma candidata que não disputa muito para cima de 6%, o que foi que a IEL teve. E finalmente, sobre a esquerda, eu acho que António Filipe é esquerda, enfim, estou sempre a fazer esquerda verdadeira. Eu acho que António Filipe é um candidato muito forte, é um excelente candidato, foi um excelente deputado, é aliás uma pessoa do PC muito mais arejada do que outras figuras no que toca ao diálogo com a esquerda, e não é aquela cassete constante de dizer sempre a mesma coisa. Foi um excelente deputado, acho que é dos melhores quadros que o PC tem. Agora, o LIVRE disse que ia fazer um referendo interno de candidatos enfim, estas coisas que o LIVRE inventa de referendos para tudo. Acham que eles fazem um referendo para decidir quem é que passa à frente para as conferências de imprensa? Não sei, enfim, parecem a Suíça dos partidos políticos. Enfim, vão incluir António Filipe. Vamos ver se o ego de Rui Tavares se sobrepõe a isto e se ele quererá ser candidato ou não. Ou se apoiam António Filipe. Acho que isto definitivamente deixa a esquerda num lugar complicado, e também acho que há muito, não querendo falar pelo blog, porque não falo inteiramente, como acho que esta discussão ainda não foi feita, mas devo dizer que também a possibilidade de António Filipe vir a ser um candidato agregador da esquerda depende também um bocadinho do PC, da abertura do próprio partido para fazerem uma candidatura unitária, aberta, disponível a outros contributos, ou se, como é seu costume, querem ter a candidatura do seu castelinho fechado. E acho que está muito também a bola nos pés do PC para isto. Bom, sobre isto eu tenho algumas coisas. Quer dizer, isto é um tema tão seco que
eu acho que depois dá alguma. Tenho sempre dificuldade em ir em último, porque eu concordo com algumas coisas que vocês disseram e estou a repetir. Mas por acaso, sobre Augusto Santos Silva, não esquecer que Augusto Santos Silva apoiou o José Luís Carneiro em 2023, voltou a apoiar agora. Mas é um costista a de manifestar. Sim, mas o Medina também apoiou. Portanto, José Luís Carneiro tem aqui um papel muito difícil, porque se José Luís Carneiro quiser ser coerente com as suas visões que tem apresentado ao longo da sua carreira política, então tinha que apoiar o António José Seguro, porque... Not a chance in hell. Pronto, esse é o meu problema, que é, aqui tens as questões de amizades internas dentro dos partidos, também contam sempre bastante. Inimizades, há um ódio cego de grande parte dos costistas à figura de António José Seguro, que eu sinceramente sei que vem de tempos da JS entre António Costa e António José Seguro, mas nunca consegui bem perceber o que é que efetivamente se passou, mas esse ódio cego vem daí, não vem da disputa interna de António Costa e Seguro, em que António Costa destronou o então secretário-geral do PS, mas é um ódio tão cego que leva Mariana Vieira da Silva, por exemplo, a dizer mal do candidato da área socialista sem haver nenhum outro candidato. Ela é herdeira do costismo, portanto é normal. Não, está bem. Ela é o Costa. Eu sinceramente percebo dizer mal do António José Seguro. Mas repara, quando tu estás num partido, claro, quando tu estás num partido político e tens um candidato que já avançou pela tua área, pela área socialista neste caso, e tens António Vitorino, que é um segredo também mal guardado, finalmente disse que não vai avançar, mas isto é como, tipo, disse outra vez, porque já houve várias vezes em que o nome de António Vitorino se pôs em cima da mesa, seria um bom candidato, mas nunca avança. E portanto, com Augusto Santos Silva agora a dizer que vai ou não, porque não nos esqueçamos que Augusto Santos Silva disse já na altura, há uns meses, se António Vitorino não avançasse, ele avançaria. E portanto, sim, não me espanta que amanhã, a hora que nós estamos a gravar é amanhã, mas quando vocês estiverem a ouvir isto é hoje, ou então já foi, não me espanta que Augusto Santos Silva se posicione como candidato, mas mais uma vez é o Partido Socialista a dar um tiro no pé e a dizer urra, porque eu não consigo entender assim, a última vez que o Partido Socialista conseguiu chegar a Belém foi quando só teve um candidato, foi com Jorge Sampaio, foi há 30 anos. Foi há imenso tempo. E mesmo aí, Jorge Sampaio antecipou-se a António Guterres, que era o então secretário-geral do PS. Antecipou-se. O António Guterres não o queria. Ele avançou em fevereiro, na altura, portanto, um ano antes das presidenciais, quase, super cedo, e apanhou o António Guterres de surpresa, que depois teve que o apoiar, porque não havia mais ninguém, efetivamente. Mas foi a última vez que um candidato socialista conseguiu ganhar as eleições presidenciais. Há 30 anos, é muito tempo. Tendo em conta, ainda por cima, que o Partido Socialista teve 2 maiorias absolutas desde aí. Portanto, tinha bastante força eleitoral, mas nunca conseguiu usar essa força eleitoral para chegar a Belém, porque se divide sempre entre 2 candidatos. Parece que isso vai acontecer outra vez. E nesta altura não é muito bom, porque o Partido Socialista está enfraquecido, como as eleições demonstraram. Pois, em relação à esquerda, eu acho também um certo tiro no pé, porque António Filipe do Partido Comunista, não me espanta que o Partido Comunista avance com uma candidatura, mas que o Bloco e o Livre, se o Bloco e o Livre também avançarem com candidaturas próprias, ou mesmo que se unam, de repente temos António Filipe, 1, candidato do Bloco de Esquerda, 2, candidato do Livre, 3, Augusto Santos Silva, 4, mesmo que não queiras pôr António José Seguro aí, ele também vai buscar alguns votos da esquerda, centro-esquerda, mas mesmo que não ponhas, tens 4 candidatos numa área muito estreita, com António José Seguro, 5. E é uma área que está muito reduzida em termos de votos. Isto não faz sentido nenhum, porque as presidenciais também são uma forma de testar a força dos partidos. E neste caso vai ser ainda mais evidente que os partidos à esquerda não estão com muita força. Agora, só em relação a António José Seguro, eu acho que ele está a fazer uma estratégia interessante, porque está a posicionar-se como a verdadeira alternativa ao Almirante Gouveia Melo, que é o favorito. Portanto, ele quando diz que não é um candidato, tu dizias com graça, Leonor, que quem vê a biografia de António José Seguro pensa
bom, é um homem do partido, da política, foi o que ele fez. Há 10 anos que está afastado, mas é um homem que subiu as escadas todas partidárias como, de uma forma muito ortodoxa, para chegar depois a secretário-geral do Partido Socialista, mas ele diz que não é da política, não vem da política, que é uma coisa interessante. De facto, há 10 anos que não está na política, mas ele vem da política. Mas porquê é que ele diz isto? Porque ser da política agora não é sexy. E é isso que está a apelar, é isso que é apelativo na candidatura do Almirante Gouveia e Melo, e é por isso que António José Seguro se posiciona, porque deixa Marcos Mendes a combater com sabe-se lá quem, e ele sim posiciona-se como uma verdadeira alternativa. Isso é interessante de um ponto de vista estratégico. Marcos Mendes, apesar do PSD estar com força, não sei se vai ter muita força nestas eleições presidenciais, por causa disto, por causa de António José Seguro, que tu disseste bem, Adriana, e por causa do Almirante Gouveia e Melo. E o Chega, se for inteligente, eu não sei se eu se fosse o Chega, não sei se apresentaria um candidato alternativo. Até podia ter pouco valor eleitoral e efetivamente isso desfragilizava o próprio Chega. É isso, é porque quando tens um candidato que vai buscar, o Almirante Gouveia e Melo posiciona-se ao centro, mas ele representa algum descontentamento dos eleitores face à política tradicional, que é uma das coisas que move os eleitores em direção ao Chega. Portanto, já tens um candidato a mobilizar esse sentido de desespero em relação à política. Não sei se vale muito a pena posicionar-te também nesse aspecto, sob o risco de estares a ser percepcionado como um grande partido e depois teres um mísero resultado nas presidenciais. Mas com isso, queria ir às autárquicas, porque uma das grandes preocupações nestas autárquicas dos dois maiores partidos históricos, agora os dois maiores partidos são o Chega e o PSD, ou seja, a AD, mas uma das maiores preocupações é que para o PS é perder a Associação Nacional de Municípios, ou seja, perder a maioria em termos autárquicos, é que o Chega consiga ganhar com uma transferência de votos do PS para o Chega, e o PSD está a tentar capitalizar isto e quer ganhar a Associação Nacional de Municípios, ou seja, ganhar estas autárquicas aspas. E Leonor, como é que tu vês isto? Como é que tu vês as grandes câmaras, por exemplo, Porto, Lisboa? Quais são as tuas considerações assim mais gerais sobre estas eleições que se aproximam e que nos vão dar imensas dores de cabeça, com certeza? Bem, algumas coisas que eu gostava de dizer sobre isso. A começar um bocadinho pela deixa que tu deixaste, lol. Poeta. sobre o Chega. Acho que, não sei se está toda a gente já exatamente mentalizada, mas o Chega nestas eleições vai vencer câmaras, vai ganhar autarquias e possivelmente algumas autarquias grandes, nomeadamente no Alentejo, no Algarve, onde teve uma maioria expressiva nas eleições legislativas, e também acho que poderá ser um contender no distrito de Setúbal, onde também teve bons resultados. Acho que é preciso ter muita atenção, por exemplo, à candidatura de Rita Matias em Sintra, que poderá eventualmente vir a ganhar a Câmara. Ou seja, acho que não é uma coisa completamente deslocada da realidade ter em mente que o Chega no distrito de Setúbal, no Alentejo, no Algarve, na área metropolitana de Lisboa, não necessariamente no concelho, mas na área metropolitana, tem muita força deste descontentamento social, deste racismo, dos bairros mais pobres, enfim, viu-se nos resultados das legislativas. Por outro lado, acho que a CDU vai continuar o seu trajeto de perder câmaras. Aliás, Setúbal tem Maria das Dores Meira, que já foi da CDU, a candidatar-se como independente, e provavelmente a CDU irá perder esta Câmara, porque Maria das Dores Meira não só é uma candidata muito popular em Setúbal, como o candidato da CDU, que acho que até é dos Verdes, não é especialmente especialmente interessante. Maria das Dores Meira já não é da CDU há imenso tempo. Sim. Ou seja, ela é uma candidata independente. E é bastante centrista nas suas Évora posições. foi, sim, quer dizer, a verdade é que o PC, a CDU, governou imensas autarquias, como governaria o PS ou o PSD, com muito pouca diferença e com algumas exceções. Évora foi ganha pela última vez por uma unha negra, pela CDU, o que muito provavelmente agora não irá acontecer, e há feudos históricos do PC no Alentejo que serão
até podem vir a virar para o Chega. Não me parece que irão recuperar nem Almada nem Loures, que são duas autarquias muito importantes, e se perder o Seixal poderá ser muito problemático para a CDU, porque é o município onde se realiza a festa do Avante, e ter outra força política, especialmente se for uma força política mais à direita, à frente do município, não só eu acho que lhes irá causar problemas na organização da festa do Avante, como até poderão, enfim, vir ao de cima coisas sobre a festa do Avante que podem ser menos interessantes. Não, eu não estou a dizer, eu não estou a acusar de nada, estou a dizer que acho que definitivamente a Câmara que for ganha, se for mais à direita, tentará trazer ao de cima coisas que se possam ter passado e tentará... Ou pelo menos tirar-lhes a possibilidade de fazer Nataleia, é só isso. Quer dizer, o terreno é do PCP. Não, mas ou seja, tornar inviável economicamente fazer mas lá. inviabilizar, a fazer sair rumores, polémicas, acho que há bastante essa questão. A Lisboa, que é o concelho no qual eu sou eleitora, e neste momento até eleita ainda, por pouco tempo, tenho esperança em Alexandra Leitão. Acho que ela é uma boa candidata, apesar de... Enfim, não adoro o slogan e os cartazes que já por aí andam, mas acho que ela é uma boa candidata. E há a questão de que a IEL e o PSD, quer dizer, em princípio irão juntos, quer dizer, já se notam alguns sinais disso. O Chega não, o que pode, apesar de tudo, custar a eleição de Moedas se o Chega tiver uma subida relativamente expressiva dos votos no Conselho. O Chega não tem especial força no Conselho, mas irá aumentar sem dúvida face às últimas eleições com o Nuno Graciano. E acho que a esquerda deveria ir unida com a Alexandra Leitão, se a própria abrir a possibilidade de um programa com o qual a esquerda se possa identificar. Tenho pena que o PCP tenha tão rapidamente apresentado o seu candidato e se posto fora disso, porque pode custar a eleição da Alexandra Leitão, porque, como nós sabemos, as autárquicas são um first to pass the post. Eu acho engraçado que fiques triste por o PC ser PC. Não. Quando é que o PC na vida não fico fez triste, isto? Eu já sei com o que é de contar. E gostava só de terminar com duas coisas sobre eleições autárquicas, um bocadinho fora da caixa, mas que eu gostava mesmo Ela está super entusiasmada, de mencionar. Em primeiro lugar, acho que há temas de habitação e transportes que são fundamentais para se discutir, muito mais do que nomes e de mapas eleitorais. A habitação, enfim, é uma coisa gritante e que está em cima da mesa. Mas como estamos a viver uma vaga de calor e eu ontem passei mesmo mal, eu pensei, amanhã vou à Lei da Paridade e vou dizer coisas sobre isto. Porque as autárquicas estão à porta e estas vagas de calor vão ser cada vez mais comuns. Há estudos que mostram que no futuro, daqui a alguns anos, vamos ter verões de 50 graus até na cidade de Lisboa. E algumas coisas que eu queria dizer sobre isso. Isto não é uma coisa circunstancial. Isto prejudica gravemente a nossa saúde e especialmente a saúde das pessoas mais velhas. Muitas morrem com problemas relacionados com o calor. E há coisas que era preciso discutirmos a sério sobre as nossas cidades, como a existência de refúgios climáticos, no sentido de existirem espaços públicos abertos com ar-condicionados, com águas, medidas para combater as vagas de calor, como telhados verdes nos prédios, ou seja, a vegetação no topo dos prédios, como os espaços verdes verticais, como o aumento dos espaços verdes e dos espelhos de água na cidade, as pinturas dos prédios que evitam o calor, coisas que são muito postas em prática, por exemplo, no sul de Espanha, que é uma zona em que o calor é absolutamente sufocante, mas também, por exemplo, uma coisa que é feita em Sevilha e em Córdoba, para além da questão dos espaços verdes e disso tudo que eu mencionei, que é a existência de toldos urbanos com tecidos que bloqueiam os raios ultravioleta e que bloqueiam até 80% da radiação solar direta e baixam até 8 graus a temperatura na zona coberta. E acho que com o avançar das alterações climáticas nós cada vez mais vamos viver em cidades que se tornam em pequenos infernos, visto que os nossos governos, em vez de estarem a combater as alterações climáticas, estão, enfim, a agravá-las e com pouco ou nenhum interesse no que vai acontecer. E eu acho que nestes dias de calor é pensar também que o calor é político e que o que nós fazemos com as vagas de calor também deve ser uma coisa discutida, tal como falamos de pobreza energética no inverno, falar de como é que o planeamento urbano pode melhorar a nossa vida nestes dias. E disse, com esta um bocadinho fora da caixa. Adriana, como é que tu vês estas? Também te Estás acalentam? com calor, Adriana? Também te acalentam o espírito? Eu sei que não estou a ver, mas sim. As autárquicas, sim, eu vou só dizer. Não peguei muito no PS porque vou deixar para vocês. Vou só dizer. Tipo, não toque nessa coisa. Não toque nesse ninho de vespas. Enfim,
Eu tenho um enorme respeito pela Alexandra Leitão. Acho que ela é absolutamente fabulosa. Acho que ela é uma péssima candidata autárquica e acho que ela vai perder estrondosamente para o PSD. Acho que o tipo de pessoa, de personalidade, de currículo e tudo mais é tudo aquilo que o PS não precisava para um candidato defrontar Carlos Moedas. Acho que tu tens razão no sentido em que o Chega é a única coisa que pode criar um problema para Carlos Moedas, mas acho que ele fez todo um mandato a focar-se até para antes do governo, ou seja, da política nacional, falar das questões de segurança e de imigração. Carlos Moedas já falava de propósito para captar esse eleitorado. Portanto, tenho muita dificuldade em achar que Alexandra Leitão é competitiva. É sempre competitiva, não é? Mas no sentido em que poderá vir a ganhar a Carlos Moedas. E acho que uma das formas de explicar isto é o facto da IEL estar a perceber disso e estar efetivamente já a tentar caminhar saltar para cima do comboio que vai fazer tchu-tchu e vai chegar até à linha da meta. Até porque uns vereadores dão sempre jeito. Claro. Finalmente estão-se a profissionalizar, não é? E a perceber o que é um partido. Mas sobre as autárquicas no geral, há algo que me faz e que me preocupa muito. E que para mim estas autárquicas é que vão definir se, já disse isto na antena da SIC Notícias, acho que as autárquicas é que vão definir se José Luís Carneiro vai ser o líder da caminhada no deserto até ao próximo congresso que era regular, no sentido em que esta decisão de disputa interna que não existiu foi extemporânea, portanto ele já existe um congresso efetivamente marcado e a única forma de não ser disputada a liderança aí é ver como é que vão correr as autárquicas. Acho que ninguém conta com as presidenciais, no sentido em que para o Partido Socialista nunca foi significativo, contam as autárquicas. E eu uso esta analogia em como, por exemplo, nos Estados Unidos, o colégio eleitoral há uma balança que está cada vez a tiltar mais para o lado de os republicanos terem a capacidade de ganhar o colégio eleitoral por questões demográficas e questões de escolhas de eleitorados. Nestas autárquicas, nunca esteve tão desnivelada a balança para o Partido Socialista perder estas autárquicas. Há 98 autarcas que estão de saída por causa de limites de mandatos. Destes 98... Há 118, desculpa. Mas... Havia 150, mas houve muitos que foram pescados para... Sim, mas a contagem final, sem contar com aqueles da albergaria à velha por causa da junção nova das freguesias, são 98 que são, no sentido em que são os que são disputáveis, não é? Destes 98, 50 são do PS, que se nós juntarmos 15 que têm a ver com coligações com o CDS, vemos a diferença relativamente ao PSD neste problema. Portanto, isso é o principal problema para o Partido Socialista já de cabeça a priori. Ponto número 2. A AD não sabemos como é que vai ser. Tudo indica que não vai existir AD, vai ser PSD, portanto vou falar em PSD. O PSD está a apostar muito nos grandes centros urbanos, percebendo que a malha urbana e que a capacidade de disputar para o próprio Partido Socialista, ou seja, está a fazer uma campanha muito mais profissional, no sentido em que está a apostar muito nas zonas em que consegue de facto repescar autarcas e consegue ganhar câmaras com as pessoas que lá estão e tentar até usar uma onda de popularidade de Luís Montenegro comparativamente com o Partido Socialista a nível nacional e tentar imputar isso para as eleições autárquicas. Bom, e por fim a questão da Associação dos Municípios. Para quem não é da bolha e do meio, eu sei que isto pode parecer uma coisa absolutamente menor. O que é a Associação de Municípios? Mas é o grande centro de distribuição de pequeno poder e de cargos de pequeno poder neste país. E os partidos são, acima de tudo, isto lembra-me uma frase relativamente ao Vaticano, em que uma pessoa chega ao Vaticano e vê o Banco do Vaticano e diz temos que ir ao banco para ir buscar dinheiro. Isto não é um banco, isto é uma fundação que está aqui para preservar a fé, etc, etc. Sim, mas também é um banco. E a Associação de Municípios é um bocadinho disso. É um banco dos partidos. E é a capacidade dos partidos distribuírem pequenos cargos para garantirem que têm eleitorados e pessoas fixas nas autarquias que conseguem manter no payroll e a nível remunerado para que depois a nível autárquico em 5, 10, 15 anos garantem que conseguem ter e conseguem disputar essas autarquias. Se o Partido Socialista perder a Associação de Municípios, e tudo indica que vai perder, é uma mudança de paradigma enorme, no sentido em que nós tivemos, sim, 20 anos em que o acesso a poder, nomeadamente de circunstâncias de administração local
e de circunstâncias da administração pública local estiveram absolutamente resignadas para o Partido Socialista, e o PSD tinha muita dificuldade em conseguir disputar a nível autárquico e até a nível nacional por causa disso. Se o PSD conseguir a liderança da Associação de Municípios, o PS tem um setback de anos e anos e anos e anos, e vai ser muito difícil de voltar para trás. Passava para ti, Maria, e considerando que já vamos alongadas, perguntando algo com o qual eu me tenho debatido, que é: nós reparámos em zonas do país o PS perder votos diretamente para o Chega a nível nacional, e eu sei que e a Leonor estava a falar há pouco, por exemplo, do caso da Rita Matias. Eu não acho que por o Chega a nível nacional tenha tido uma alta votação e tenha ganho a zona, significa que a Rita Matias vai ganhar a Câmara, porque acho que são eleições diferentes. Mas, tendo isto em mente, tu consideras que podemos ver uma grande perda também nas autárquicas? Nem digo de câmaras diretas, não é? Ou seja, presidência de Câmara de PS para presidência da Câmara de Chega. Mas uma grande perda de zonas historicamente socialistas para o Chega. Sim, sem dúvida. E de zonas historicamente comunistas também, como é o caso, por exemplo, de Sesimbra. Em relação a Sintra, só porque estamos próximas geograficamente, vou dar um salto a Sintra. Eu não acho que a Rita Matias... Eu acho que o Chega pôs o nome de Rita Matias porque é um nome efetivamente forte. Mas a coligação que o PSD fez com a IEL, com o nome de Marco Almeida, o nome de Marco Almeida é muito forte em Sintra. Mesmo. Eu acho que o Chega pôs Rita Matias para tentar combater para combater isso, mas também acho que o Chega não ia abdicar de um dos seus principais ativos, portanto acho que é para roubar alguns votos, para sinalizar força em Sintra, mas não acho que consigam ganhar. Nem sei se Rita Matias quereria ser Presidente de Câmara ao invés de... Não, isso não. Acho que a puseram numa lógica dela, não havia a possibilidade dela de sair do Parlamento. Mas eu também não acho que a Ana Mendes Godinho, Godinho não seja competitiva. Não, Marco Almeida é mesmo muito forte em Sintra, mas se calhar Ana Mendes Godinho conseguirá fazer, até porque se Rita Matias conseguir roubar votos ao PSD, talvez, mas Sintra é interessante porque o CDS ficou muito chateado com a coligação IEL-PSD em Sintra, e acho que acontecerá em alguns outros concelhos em que já se está a perceber que aquela coisa que nós tínhamos falado, inclusivamente se a IEL conseguisse um bom resultado nas legislativas, que poderia ser complicado para o PSD gerir as tensões entre CDS e Iniciativa Liberal, porque a Iniciativa Liberal teria direito a mais posições dentro do governo do que o CDS, porque tem mais força eleitoral. Depois acabou por não se verificar, porque a IEL meio que estagnou e ficou insignificante outra vez em termos de contas parlamentares. Mas nos conselhos isto é outra história. Agora, é importante nós percebermos aquilo que tu estavas a dizer dos 98, acho que foi uma coisa do Público em junho do ano passado, mas eles acho que falharam 20 conselhos, porque as contas mais recentes, eu não andei a contar coisa por coisa, mas as coisas mais recentes, acho que o Público também já noticiou, 118 conselhos dos 308 que existem estão em risco. Isto é imenso. Isto porquê? Porque nós há cerca de 10 anos fizemos uma lei de limitação dos mandatos. Portanto, os presidentes de Câmara não podem ter mais do que 3 mandatos, porque havia presidentes que se eternizavam no cargo de 20, 30 anos, tipo feudal, não é? Portanto, nós limitámos, Portugal limitou, e neste momento o PCP é o que tem mais câmaras em risco. O PCP tem quase 60% das suas câmaras que estão... das câmaras que estão em fim de ciclo são do PCP. Mais de 40% dos presidentes de Câmara do PSD estão a atingir o limite de 3 mandatos. No PS são mais de 36% e no CDS são metade. Portanto, nós vamos ver aqui um grande reshuffle dos partidos. Eu gostava de falar de algumas câmaras. No Porto vai ser complicado. Rui Moreira já meio que tacitamente anunciou o apoio a Pedro Duarte, porque não sei se vocês se lembram daquela coisa no mercado do Olhão. Ele esteve? Não foi, do Bolhão. Foi... desse mercado do Olhão. As pessoas do Porto cada vez mais vão convencer que nós as odiamos. Não, mas porque eu adoro o Porto. Não, mas porque estava a pensar também no Algarve para ir a seguir antes de fechar, porque nós já estamos em limite de tempo. Mas
quando foi o mercado do bolhão, o último Conselho de Ministros, que foi muito coisa, quando eles apresentaram o Pedro Duarte também como candidato à Câmara do Porto, foi muito interessante porque Rui Moreira estava mesmo atrás, porque como era o presidente da Câmara, estava a acompanhar o governo no mercado do bolhão, e depois quando eles apresentaram, Rui Moreira estava atrás. Também não se chateou muito com o facto de estar atrás. Parece-me que deve haver alguns desentendimentos entre Rui Moreira e o seu sucessor natural, que está a apresentar uma candidatura independente e contra o PSD, contra Pedro Duarte, e Rui Moreira já disse que não ia apoiar nenhum, mas não me espantaria se à última da hora. Só uma dúvida, Maria, com quem é que Pedro Duarte. Com quem é que Rui Moreira não tem um problema politicamente? Não tem com Pedro Duarte, nem com o PSD neste momento. Ele não adora foi um o bom facto presidente de Câmara. Foi um ótimo presidente de Câmara. Acho que ele é só uma pessoa muito difícil. Mas eu é que vou. Pois eu não sei, eu não conheço pessoalmente. Vou bolsar, vou eu bolsar agora. Mas eu não conheço. Mas repara, tens entre Pedro Duarte e Manuel Pizarro, e acho que o Chega está fora desta corrida, evidentemente. Em Aveiro tens um problema muito grande, porque Ribao Esteves, que é um presidente de Câmara histórico, é mesmo há muito tempo. Ribao Esteves vai sair porque está em limite de mandato, e portanto não se sabe muito bem. Em Aveiro acho que é um bocadinho uma incógnita. Para passar para o sul do Braga também, enfim, mas estamos sem tempo. Para passar para o sul do país, acho que no Algarve se vai ver mesmo muito. Acho que será onde se vai ver mais transferência de voto nas autárquicas, até porque o Chega, aparentemente, do que eu estive a ver, tem uma campanha das legislativas deste ano bastante focada nas autárquicas, ou seja, em problemas autárquicos, problemas locais das pessoas a fazer campanha legislativa. Portanto, eles já vão com algum avanço. Não me surpreenderia se o Algarve votasse bastante em candidatos do Chega, porque o Algarve tem muitas das suas câmaras, a maior parte das câmaras do Algarve estão em limite de mandato. Mas com isto, vamos ter imenso pano para mangas para discutir autárquicas nestes próximos meses. A expressão mais boomer, pano para mangas, é muito boomer, Maria. Mas é verdade, temos pano para mangas. Mas é verdade. Mas eu não sei cozer mangas e coisas. Passo às nossas sugestões culturais da semana. Adriana, qual é, já que me chamaste de boomer, a sua Gen Z Max, que ela nasceu pronto, na viragem do século. Ela não é 90s bitch. Ficaste chateada. Tiveste que pôr aqui no ar que eu sou 2000, pá, desculpa lá. Já era sabido. Pá, mas era escusado ser repetido, estás a perceber? Aquelas coisas que não é preciso dizer. E que passava bem sem saberem, mas está-se bem. Ok. Então, 21, século XXI. Eu pensei que tu ias dizer que eu tenho 21 anos, agora ia-me assustar. Eu aqui ia bolsar agora. Eu juro, malta, eu não tenho 21 anos. Eu juro por tudo. Não, tu já tens 25? Claro. Nós já não somos 3 mulheres com menos de 25 anos. Não, eu tenho 25 ainda. A velha é a Maria. Sim, mas não és 2000. 26. Mas tu não és 2000. Não, sou 99. Também eu. Bom. Então, eu tenho 2 sugestões gastronómicas, mas juro que vai fazer sentido. Especialmente quando vos digo que vai existir um jantar no Bubus, vai ser no dia 7 de julho, em que foi desenhado pelo Nelson Marques o conceito de... há um conceito muito machista que é chamado Ladies Night, que é quando as mulheres vão sair e fazem coisas de mulheres. E como o meio da culinária é um meio, e da alta cozinha especificamente, é um meio muito masculino, ele decidiu fazer curadoria de vários jantares ao longo do país com mulheres chefes. E este que vai ser feito no Bubus, em que vai ser dinamizado em primeiro lugar pela Luísa Borrato, que é a chefe anfitriã do Bubus, tem chefes fabulosas, como por exemplo a chefe Alessandra Montagne, que tem uma história absolutamente fabulosa, que veio das favelas de Rio de Janeiro para trabalhar com o Alain Ducasse no Louvre, no restaurante do Louvre. Tem uma história de vida absolutamente fabulosa, e acho que é importante que nós tenhamos uma visão feminista em praticamente tudo na nossa vida, e eu, como gosto de cozinha, especificamente de alta cozinha, acho que faz muito sentido também tenhamos aqui, e portanto recomendo muito. E ao mesmo tempo, para quem não puder estar, no dia 17 de julho o Nelson vai lançar uma reedição do seu livro, de um dos seus livros, dos chefes sem reservas. Ele fez vários livros chefes sem reservas, conta as histórias dos diferentes chefes do mundo, dos chefes mais fabulosos que possamos imaginar, e vai ter um jantar absolutamente único, o Under the Stars, que tem 8 chefes Michelin, todos juntos a fazerem um menu, que é uma coisa inédita,
e eu vou lá estar sem dúvida nenhuma. Portanto, se quiserem e gostarem de fine dining, acho que vale mesmo muito a pena. Leonor, já estou a ver aí, acho que parte da tua recomendação, não tenho a certeza. A Leonor acho que trouxe. Tu não podes trazer fine dining para Não aqui, pode, mas quem devias. me dera, mas Mas não devias. Posso pedir um dia a um chefe partilhar connosco, sim. para trazer numa caixinha. Para vocês reconciliarem com o conceito de alta cozinha, sim. Não é reconciliar, porque eu nunca tive uma relação. Não é reconciliar, é mesmo. Não, E sim, tenho sim. muitas dúvidas, aliás. Não esquece que no outro dia tu não. não abriste a tua garrafa connosco. É verdade. É verdade. Enfim, pronto. Eu gostava de fazer uma recomendação que não tem nada a ver com a alta cozinha, evidentemente. Gostava de recomendar um livro que estou agora a terminar de ler, que se chama A Cerimónia do Adeus, que foi escrito pela Simone de Beauvoir, e é um livro sobretudo sobre o fim da vida de Jean-Paul Sartre, que foi o seu companheiro de vida toda a vida, e sobre os últimos 10 anos dele, em que ele sofreu de várias doenças, deixou de ser capaz de escrever, perdeu grande parte da visão, e acho que é um livro muito bonito e assim, relativamente trágico sobre a morte, sobre o fim da vida, sobretudo sobre o envelhecimento, sobre a perda de capacidades de um grande intelectual, mas é também uma ode a uma vida preenchida e tão preenchida até ao fim, porque se a morte é inevitável, pelo menos Sartre reviveu uma das vidas mais preenchidas que eu conheço, e no fim é isso que importa, e é um livro muito, muito especial. E a tua sugestão, Maria? A minha sugestão também é um bocado trágica, mas eu acho que é mesmo importante. Eu acho que já falei disto noutros sítios, mas porque me parece que está a passar despercebida, que é uma investigação do Haaretz, que é um jornal, é o jornal mais antigo de Israel, que lançou a semana passada uma investigação sobre o que se está a passar em Gaza, nas filas do pão, em que soldados israelitas da IDF denunciaram anonimamente para o jornal que estão a ter ordens para disparar sobre civis não armados que estão nas filas do pão porque estão a passar fome, porque estão há 3 meses com bloqueio. E neste momento o Haaretz está a fazer updates à investigação. A própria empresa americana que é a Gaza Humanitarian Foundation, que está a distribuir a comida, já pediu ao Estado de Israel para investigar seriamente estes claims feitos pelo Haaretz, e houve recentemente, acho que ontem, um oficial sénior da IDF que admite que está a ser feito um fire, ou seja, fogo não calculado sobre pessoas que estão à procura só de ajuda nas filas do pão em Gaza. E portanto, por favor, vão ver a reportagem. Eu acho que não está aberta, acho que tens de pagar €1 por mês para ler, mas acho que vale a pena. O Haaretz é um bom jornal israelita para perceber o que é que se está a passar. Ainda bem que ainda há imprensa livre, e ainda bem que estão a ser feitas estas investigações para percebermos realmente o que é que está a passar. Nós somos espectadores, portanto temos mais uma obrigação ainda maior de ver isto e de não sermos coniventes com o que se está a passar, e só conseguirmos falar se for a única coisa que tivermos. É isso que temos que fazer, e portanto é o Haaretz. Depois vai estar na descrição do podcast para vocês conseguirem ver o jornal se não conhecerem. E chegamos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso e da SIC Notícias. Até à próxima semana. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.